organizando as coisas aqui. Vamos ver se esse microfone prepara bem. Bom dia, Tânia, Carla. Opa, hoje vai conseguir participar. Gente, eu tenho que confessar para vocês que na correria eu não li o capítulo antes, então eu vou lendo com vocês, interpretando com vocês e vamos lá, vai dar tudo certo no final. Mas vamos começar para não deixar a coisa passar muito. Para quem ainda não assistiu o anterior, eu tô falando sobre o livro Qual é o Seu Legado, do Marlon Rickdow. Então, eu não comecei do início, tá? Porque eu já estava lendo e aí eu tive um rompante porque, bom dia, porque eu gostei muito do capítulo, eu abri para vocês e muitas pessoas pediram, continua o livro, é tão bom. E realmente, é um livro maravilhoso. Para quem não conhece o Marlon Rickdow, ele é psicólogo, tem uma trajetória enorme, já lançou vários livros. Esse aqui é de uma série, tá? Sobre entrega, compromisso e autodescobrimento, esse livro aqui. O último que ele lançou é esse, Qual é o Seu Valor, que é bem forte também, que fala sobre sociedade, narcisismo e autodescobrimento também. Então, eu tenho que... A gente precisa refletir mais sobre essas questões. Eu acho que a gente fala sobre legado, sobre autodescobrimento de uma forma muito superficial. A maioria de nós não avança muito nesse sentido. Então, fica como se autodescobrimento fosse algo que eu encontro na internet, num vídeo curto, num conteúdo fácil, sendo que o autodescobrimento é algo que você tem que fazer diariamente. Ele pode ser bastante desgastante, ele pode ser bastante estressante, porque você vai ter contato com coisas que ficam ali na sombra e que em geral a gente não quer enfrentar de frente porque é desafiador, né? Quem gosta de lidar com problemas, com questões delicadas, mas que quando a gente não olha para essa sombra, quando a gente não trata isso, você pode fazer o que for. Você pode fazer o milagre da manhã, você pode fazer mapas numerológicos, pode fazer mentoria, pode ler 1000 livros, mas nada vai mudar na tua vida. A única coisa que transforma o ser humano é o autoconhecimento. E nós somos seres únicos, a gente tem que entender isso. Então, o que funciona para um não funciona para o outro, porque nós temos o nosso próprio HD. Tudo que nós vivenciamos, a maneira como a gente registra essa situação, ela é única. Por isso que quando, por exemplo, duas pessoas, dois irmãos, duas irmãs, vivenciam a mesma situação na família, uma família com dependência química ou alguém que foi abandonado, um pai que abandonou a família, enfim, cada um vai registrar de uma forma isso. É uma dor, mas a maneira como armazena essa memória, esse trauma, é diferente. E é por isso que o que resolve para um não resolve para o outro. Gente, eu tô incomodada com essa tela, tá meio torta. A virginiana entrando em ação. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não buscar sempre soluções prontas, para não achar que se fulana fez tal situação vai funcionar para mim, e que situações, ferramentas que trabalham só a superfície, que trabalham só o externo, que não se aprofundam, vai trazer algum resultado. Pode, no momento ou por algum tempo, parecer que você resolveu a situação. Mas a verdade é que, dependendo do momento que você vivencia, isso vai vir à tona novamente, porque não está resolvido. E aí, puxando um pouquinho sobre legado, é a ideia de que se eu não me conheço, o que é que eu estou deixando no mundo? Legado é aquilo que a gente compartilha com o mundo. E ele não precisa ser uma coisa grandiosa. A gente olha para pessoas que são famosas, para celebridades ou para pessoas que construíram grandes legados, né? Como se fosse uma coisa muito inatingível. O que eu vou deixar no mundo? Mas a gente impacta a vida de outras pessoas o tempo todo. Você impacta as pessoas que estão na tua casa, quem você encontra na rua, as pessoas do seu trabalho, os seus filhos, os amigos dos filhos que frequentam essa casa. De alguma forma, todas as pessoas que você tem contato, todo o teu entorno é afetado pelas tuas escolhas. Se eu não me conheço, eu não faço boas escolhas. Não fazendo boas escolhas, eu não deixo um bom legado. Ok? Então, por isso, é tão importante a gente cuidar. Para que a gente não tenha uma existência que a gente só passe pelo mundo. Isso é muito triste. Para a filosofia, isso é algo inaceitável.
Nós passamos por aqui e nós precisamos deixar algo bom aqui, né? Fazer algo com a nossa vida, senão é só pagar boletos e apagar incêndio. Ninguém quer isso para si. Então eu vou entrar agora no capítulo da vaidade como legado, tá? E aí eu vou lendo e vou interpretando com vocês. Vamos lá, a vaidade como legado. É difícil refletir sobre a indiferença e reconhecê-la em nós. E a vaidade impõe o mesmo desafio. Associamos a pessoa vaidosa com a imagem daquelas mulheres ricas, andando com joias e vestidos, roupas caras. Ou com a dos homens de meia idade que gastam uma fortuna para tentar manter a aparência de jovens e permanecer bem vistos. Com isso, logo nos livramos desse diagnóstico afirmando que não somos vaidosos. Como forma de escamoteamento, alguns desavisados têm tentado embelezar a própria vaidade, o que seria o cúmulo de um ato vaidoso. Cria-se uma rede de argumentos para colocar a vaidade no campo do autocuidado, relacionando-a à pessoa que gosta de se arrumar ou que se preocupa com a sua aparência. Então, não sei se vocês pegaram até aqui, pera lá, que a gente tem uma visão, assim como a indiferença, é muito difícil a gente dizer assim, eu sou indiferente. Todos nós temos uma parcela de indiferença, como eu trouxe na outra live, no sentido de que, por mais que a gente se sensibilize por algo que aconteceu, por exemplo, uma tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, você não para a sua vida para cuidar disso. Você segue porque você tem compromissos e tudo mais. Então, há uma parcela de indiferença em todos nós. E isso faz parte do ser humano. Enquanto a gente olhar para isso como algo ruim, algo grotesco, algo que a gente deve camuflar, a gente não avança. Quando eu reconheço que eu tenho essa parcela de indiferença, eu me entendo como ser humano e eu busco evoluir nisso, entende? Da mesma forma a vaidade. A vaidade, a gente tem esse olhar como se fosse algo horrível, né? Pessoas que querem se achar, em geral a gente fala, né? Tá se achando, enfim. E há um outro viés da vaidade que a gente traz como autocuidado, né? Então a gente coloca como se fosse uma nova roupagem na vaidade. E a gente fala que isso pode ser, né, a pessoa que gosta de se cuidar e tal. Então, assim, não, eu tô exercendo o autocuidado. Por isso que é importante que ele traz o sentimento, a questão, o comportamento de uma forma mais profunda pra gente analisar, para não cair nesses vieses, ok? Então, vamos lá. Outros afirmam categoricamente que todos precisam de um pouco de vaidade, quando na verdade estão fazendo oposição ao desleixo, ao descuidado, e disso ninguém discorda. Entretanto, se entendemos a vaidade mais pelo âmbito psicológico do que pela dimensão comportamental, descobrimos que ela não é oposição ao descuido ou à falta de cuidado consigo ou com sua aparência, e sim o oposto da simplicidade, da humildade, da consciência de qual é o seu lugar e da capacidade para se sustentar nele, seja essa pessoa rica ou pobre, bonita ou feia. Olha que interessante. A ideia aqui é trazer no viés psicológico. Então, quando a gente fala de comportamento, vaidade, a gente olha para uma pessoa, ou a gente coloca esse viés, né, de autocuidado, então que a pessoa, todos nós precisamos nos cuidar, e quem não tem vaidade é desleixado, né, não tem um compromisso consigo, com a sua imagem, ou a gente coloca aquele viés de algo horrível, vaidade como um comportamento que deve ser extinto, porque aquilo traz coisas ruins, né? Eu quero me achar, eu quero ter mais, eu quero mostrar, eu quero estar sempre bonita, eu quero estar sempre, né, voltado só para o externo. Mas a ideia da vaidade no âmbito psicológico, ela já traz algo como uma vaidade sendo o oposto da simplicidade, o oposto da humildade, da consciência de qual é o seu lugar, independente da sua situação financeira, da sua questão estética. Isso não faz não tem o menor peso na questão psicológica. A gente está falando de algo mais profundo. A questão, olhada pela psicologia profunda, é muito mais delicada e frequente do que podemos imaginar, e está diretamente relacionada à questão do legado. Então, vamos primeiro definir a vaidade e enxergar seus traços em nossa vida, para daí extrapolarmos para a questão do legado. A vaidade se pauta no forte desejo de admiração, sendo sinônimo de ostentação e exibicionismo.
Por isso, afirmei que não faz sentido alguém dizer que todos precisam de uma certa dose de vaidade. Todos certamente precisam de asseio, de autocuidado, mas não de vaidade, embora ela esteja presente na vida de praticamente todos nós. A vaidade tem os traços da presunção, do orgulho, do desejo de mostrar o que se acredita ter ou ser, em um movimento de autopromoção, de projeção pessoal. Mas aqui mora o grande perigo do tema e se escondem os escamoteamentos, pois há um discurso religioso muito forte de autopromoção pela simplicidade, de projeção pessoal pela humildade, como se isso fosse possível. Vamos seguir aqui que o conteúdo está mais denso. Peraí. O fato é que pela vaidade estar ligada à ideia de pecado, de algo ruim, poucas pessoas assumem o desejo de se promover, de se exibir, não porque sejam vaidosas, mas sim porque têm receio dos julgamentos e das críticas, colocando-se em um suposto lugar de simplicidade e de introversão, que consciente ou inconscientemente continua sendo um ato de vaidade, mas agora às avessas. Olha que legal, olha que interessante. Eu comentei que eu não li antes, né? Então eu tô assimilando junto com vocês. A ideia de vaidade, ela tem um contexto religioso muito forte. Então, quando eu trouxe, né, a gente fala assim que é algo como se fosse até um pecado você ser vaidoso, faz com que muitos de nós, inconscientemente muitas vezes, né, esconda, a gente não se promova, a gente não afirme que nós somos bons em algo, que nós somos inteligentes, que nós somos capazes, enfim, porque isso parece que eu estou me autopromovendo e isso seria errado. E aí a gente pega e vai para o outro caminho, da humildade, da simplicidade, né? Como se isso, então, resolvesse a situação. Lembrando que tudo isso, ele tá lá na nossa sombra. Então não adianta eu falar da boca para fora, eu buscar agir para mostrar algo. Se isso lá dentro existe e se eu não estou olhando para isso, eu preciso trabalhar essas emoções. E uma coisa importante também é que muitas vezes a gente deixa de lidar com isso com um receio do que o outro vai pensar. Esse processo, ele é íntimo, é teu. Você não precisa escancarar, você não precisa falar para ninguém. Olhar para aquilo, para as tuas sombras, é algo pessoal. Então você vai olhar e vai trabalhar isso. Só que quanto mais consciente eu estou de que isso existe em mim, mais eu consigo lidar com isso e evoluir nessa questão. Na atualidade, a tal simplicidade virou o novo artigo de luxo, de embelezamento e assim, por não irem ao encontro das questões profundas da personalidade, as pessoas mudam apenas a forma de se promover e de se exibir. Então, aquilo que eu trouxe agora. Hoje, então, nos exibimos ao dizer que já não precisamos mais dessas coisas, de dinheiro, ou que não procuramos mais por exterioridades, usando roupas simples, mas lá no fundo fazemos isso porque sabemos que as pessoas vão achar bonito. Olha a vaidade às avessas. Então a gente busca muitas vezes, e isso é uma coisa que eu tenho percebido. Até eu li um livro que foi muito interessante, que fala sobre a profissão do futuro. Ela é uma moça aqui de Curitiba que escreveu, hoje ela mora acho que em Florianópolis, é Jaqueline... Ai, gente, depois eu lembro e passo para vocês. Mas foi muito bacana porque ela conta do processo dela, né, em que ela teve, primeiro num ambiente onde a vaidade era aquela coisa que você tinha que se autopromover o tempo todo e tudo mais, e depois ela quis buscar o inverso, e ela entendeu que ela precisava se despojar de tudo, que aí ela ia ter uma evolução espiritual, psicológica e tudo mais. Mas não é isso, porque essa simplicidade, essa humildade, ela tem que estar lá dentro. Por isso que não adianta a gente trabalhar o externo, isso também é vaidade, quando eu quero mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa simples, mas no fundo isso não é verdade. Então eu estou sendo vaidosa só para mostrar algo que os outros apreciam. Olha como ela é modesta, olha como ela é humilde, mas isso não é real, entende? Então toda vez que eu faço algo para mostrar para o outro, no sentido de ou me engrandecer ou dizer que eu não sou, que eu não preciso disso, eu estou sendo vaidosa. Nesse sentido que não é legal, né? Tá, peraí que eu sempre me perco aqui. Tá. Outros caminhos embelezados de autopromoção e exibicionismo têm sido as práticas sociais.
Sendo assim, alguns procuram fazer caridade e se envolver em certo serviço social como forma de garantir um lugar no céu ou de serem vistos como pessoas boas. Isso não é a definição de vaidade. Opa, desculpa, é uma pergunta. Isso não é a definição de vaidade? Quando a gente faz, né? Tem uma frase que diz que eu e as frases, né? Lembrando, mas que a mão que dá, você não precisa saber quem é a mão que está dando, né? Quando eu faço uma doação, quando eu faço uma caridade, isso não precisa ser motivo de alarde, as pessoas não precisam saber. Quando eu preciso desse palco, quando eu preciso que os outros reconheçam como eu sou boa, como eu sou caridosa, como eu sou humilde, isso é vaidade, porque eu preciso do reconhecimento do outro. Quando eu faço isso porque eu acredito ser o certo, independente se isso vai se tornar notório ou não, se alguém vai reconhecer, aí sim eu estou praticando realmente um ato de caridade e tudo mais. Então, o cuidado, quando a gente fala das emoções, dos comportamentos, dos estados psicológicos, é nesse sentido, de você reconhecer o que está por trás daquele comportamento. E quanto mais eu conheço, mais eu consigo trabalhar isso e avançar nesse sentido. Então, se eu percebo que eu tenho usado a vaidade, me colocando como alguém simples, humilde, eu vou parar e vou analisar. É isso mesmo? Eu sou assim? Será que eu não gosto de um certo conforto? Por que eu tenho que esconder isso do outro? Talvez ele ache que eu sou fútil ou coisa assim. E o que isso vai impactar na minha vida? Não é muito melhor eu ser verdadeira, mostrando minha luz e a minha sombra, do que tentando camuflar a sombra e vivendo um personagem que não sou eu e tentando ser reconhecida no mundo? Isso gera sofrimento. Quando a gente abre mão, se liberta de verdade da opinião do outro, a gente consegue evoluir, porque você não fica mais presa a esse reconhecimento, você fica presa ao teu compromisso com você mesmo, a tua evolução. Não quero assustar você e dizer que toda a intenção que move alguém é pura vaidade. Já saímos desse lugar unilateral e reducionista para compreendermos o ser humano como resultante de uma interação de forças, e uma delas é a vaidade. E como costumo dizer, está tudo bem. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que sim, eu tenho indiferenças, eu tenho vaidade, mas eu compreendo como essa vaidade funciona em mim. Qual é o nível dessa vaidade? Como ela impacta o outro? É diferente, eu não uso essa vaidade para me colocar, para me encaixar, para fazer parte de algo, né? Essa coisa de muitas vezes eu vejo isso e eu acho muito interessante porque eu e o meu marido, a gente acaba se relacionando com muitas pessoas que foram para uma linha mais zen, mais espiritual e tudo mais, e o que eu acho super bacana. Acontece que quando eu preciso mostrar isso o tempo todo, eu preciso mostrar o quanto, né, o meu dia é perfeito, eu medito, eu faço o milagre da manhã, eu só como comida saudável, eu faço exercício e tudo mais, o que eu tô dizendo? Será que eu não tô sendo vaidosa em querer mostrar que eu sou capaz de fazer tudo isso, que eu tenho uma vida perfeita, saudável, conectada e tudo mais, que eu não vivo mais apegada às questões materiais e tudo mais? Isso é uma vaidade, quando eu preciso que o outro reconheça o que eu sou, né? Esse personagem que eu construí. Agora, se eu faço isso porque eu entendo que isso é o melhor para mim, porque eu vou ter mais longevidade, eu vou ter mais saúde, mais bem-estar, para estar próximo das pessoas que eu gosto, para poder vivenciar melhor as experiências, né? Hoje a gente acaba deixando a saúde mental, a saúde emocional e a saúde física de lado, e depois a gente sofre as consequências de não ter disposição, de não ter qualidade de vida para usufruir com as pessoas que a gente ama. Quando eu tenho esse compromisso comigo, de longevidade, de cuidado, de autocuidado, legal. Agora, quando eu faço isso para que os outros me reconheçam, aí tem alguma coisa errada. É aí que a gente tem que analisar. Nessa onda de espiritualidade e novas práticas, a disciplina, a meditação e o vegetarianismo estão ganhando bastante ibope. Eu estou me antecipando a ele, mas a gente está conectado então em pensamento. Não queremos ser preconceituosos, mas certamente esses exemplos caberão a algumas pessoas, pois temos analisado um bom número de pacientes que descobrem que estavam usando da disciplina para se promoverem.
Aqui lembrando, quem está escrevendo esse livro, quem escreveu esse livro é um psicólogo que tem anos de trajetória, então ele atende muitas pessoas em consultório e ele trouxe muito desse bastidor, desse conhecimento, né, e dessas vivências, então ele tem isso para elucidar, para deixar mais claro o que ele quer trazer. Então, isso que ele está trazendo é algo que ele vive em si em consultório, tá? E isso é legal, né? A gente não tá aqui supondo coisas, mas a gente tá trazendo algo que é real. Bom, considerando-se superiores aos demais por conseguirem acordar cedo para fazer caminhadas e exercícios. Outros se promovem pelo tempo que dedicam à meditação e com palavras aparentemente humildes tentam motivar os demais ao dizerem: se eu conseguir, você também consegue, sem identificar o traço de superioridade que os envolve. Ainda nesse âmbito, alguns vegetarianos se sentem melhores do que os carnívoros e há veganos que criticam os vegetarianos, pois mais do que preocupados com a sua filosofia de vida, há muito por aí usando dessas posturas para se promoverem, para ostentarem ou para se sentirem admirados pelos demais. Olha a raiz da vaidade aqui. Então, olha que importante. Esses exemplos, existem vários outros, mas é que isso hoje se tornou algo muito mais nítido, né? A gente vê isso com uma frequência muito grande. Eu vou trazer aqui uma experiência própria. Quando, alguns anos atrás, eu trabalhava numa empresa em que a gente posicionava ela aqui no mercado e tudo mais, e eu acompanhava outras pessoas que também faziam o mesmo trabalho que eu e ficava me comparando. A comparação é péssima, né, gente? Ela sempre vai te levar para baixo. E eu pensava assim, eu via elas postando a rotina, né? Havia uma que era mãe de 3, eu sou mãe de 2, e eu já achava assim, né? Muito, ela é mãe de 3, então ela mostrava a rotina do dia, ela acordava, ela meditava, ela fazia exercício, aí ela se arrumava, se produzia para daí trabalhar, depois ela tinha o tempo de lazer com as crianças, ela tinha todas as semanas sair com o marido e tudo mais, e eu olhava e falava assim, cara, como que eu não consigo fazer isso? A verdade é que isso de fato não acontece, né? São trechos do dia dela, são uma construção de algo que ela quer passar, uma vaidade de mostrar, olha como eu consigo. E aí vem aquele discurso, se eu consigo com 3 filhos, por que você que não tem filhos ou tem um filho não consegue? Olha aí a vaidade, entende? Você consegue, você pode ser que tenha uma rede de apoio diferente, a tua rotina é diferente, enfim, a série de coisas que estão por trás. Eu não consigo porque eu não sou você. Eu não tenho a mesma realidade que você. Eu não vivo a mesma situação que você. Por mais que a gente posicione a mesma empresa, são vidas diferentes. Então, esse posicionamento de mostrar, e isso tem muito na internet, e a gente precisa cuidar, que a gente segue pessoas que parecem que são capazes, que são extremamente disciplinados, que são extremamente capazes de seguir uma rotina e que se propõem, então agora não vou mais comer carne. E a pessoa começa e vai tudo lindo, perfeito, se propõe que vai acordar às 5 da manhã e tudo flui. Gente, isso, assim, primeiro é a vaidade de eu querer mostrar o quanto eu sou capaz de fazer isso e buscar esse reconhecimento. E segundo, que isso não traz um impacto positivo para quem olha para isso e não tem como implementar isso. Lembrando que essas pessoas também deslizam, elas também escorregam, tem dias que as coisas não funcionam como ela tinha se planejado, tem dias que ela não consegue meditar, tem dias que ela não consegue ter uma refeição perfeita, só que isso não é mostrado, porque aí arranharia a imagem dessa pessoa. Então, o quanto nós estamos sendo vaidosos nesse sentido, o quanto nós estamos construindo uma imagem para o outro para representar algo que nós não somos, tentando abafar as nossas fraquezas, as nossas limitações e que fazem parte do ser humano, todos nós. Eu não sou capaz de acordar às 5 da manhã porque eu tenho hoje uma rotina da noite muito conturbada com meu filho mais novo. E eu não tenho porquê, eu não vejo o sentido de eu dormir menos para mostrar que eu, além de ser mãe, empreendedora, também consigo acordar às 5 da manhã. Qual o sentido disso? E se eu fizer, por que eu preciso mostrar isso? Qual o sentido de eu mostrar para o outro algo que eu consegui? Né? A gente tem que pensar assim, quando eu mostro, quando eu venho aqui e compartilho algo, o que eu quero com isso? Ah, eu quero aplausos. Opa, a vaidade está ali.
Não, eu vi que isso foi bom pra mim, eu estou aqui compartilhando porque eu sei que pode ajudar outras pessoas. Aí sim, entende? Então, quando a gente conhece o que é a vaidade, a indiferença, quando a gente reconhece ela em nós e entende como nós trabalhamos esse tipo de situação na nossa vida, que é através do autoconhecimento, a gente consegue regular isso, a gente consegue trabalhar isso e transcender. Eu só não consigo fazer isso se eu ignoro o porquê eu faço isso. Se eu ignoro que isso existe em mim. Nós somos seres em evolução, então nós teremos fraquezas sim. Todos nós, todo mundo está no mesmo balaio. Alguns evoluíram mais numa situação, outros em outra, e tá tudo bem. Todo mundo tá aqui para crescer, para evoluir. Vamos lá. Não estou aqui tecendo uma crítica aos vaidosos ou fazendo qualquer tipo de recriminação. Ainda mais porque também faço parte desse grupo. Reconhecer-se parte desse grupo é importante. Meu intuito é trazer à tona esse comportamento que está muito mais presente em nossas vidas do que imaginamos. Acredito que somente quando aceitamos essa realidade nua e crua, parando, podemos analisar com mais profundidade qual o sentido dela em nossas vidas. O que ela fala de nós e como lidamos com essa realidade, em vez de querermos simplesmente deixar... Voltou? Deu uma queda aqui, mas acho que voltou, né? Só se alguém puder acenar só para dizer que tá tudo certo. Acho que foi, né? Então, a ideia é de que... Deixa eu ver aqui, eu até me perdi aqui. Bom, então, todos nós somos vaidosos em algum nível. E tentar esconder isso, e tentar arrancar isso ou mascarar isso, não vai fazer com que você evolua, que você avance no teu processo, que você seja uma pessoa melhor. Na psicologia, a gente tem um conceito de transcendência diferente do conceito religioso. Então, só para vocês compreenderem, a transcendência, segundo Jung, não é você abafar aquilo que faz parte do teu inconsciente. Lembrando que é como se fosse um iceberg, certo? A parte mais aqui visível é o nosso consciente e ela é muito pequena. Tudo que está abaixo da água aqui, que a gente não vê, é o nosso inconsciente. É enorme. Só que o nosso consciente, ele não é capaz de definir as coisas. Então não é porque eu digo eu quero ser mais determinado, que eu vou ser mais determinado. Eu só vou ser mais determinado, e talvez eu não seja, se eu olhar para dentro, se eu entender o que tem aqui dentro que me impede de avançar. Toda vez que eu sufoco isso, eu não só deixo de evoluir, como eu torno isso ainda mais forte, maior. Para avançar, para que eu possa trabalhar a vaidade, eu preciso reconhecer que ela existe em mim. Para avançar, para trabalhar a indiferença, eu preciso reconhecer que ela existe em mim. Para trabalhar a preguiça, eu preciso reconhecer que ela existe em mim. Ao reconhecer, eu trabalho isso. E ao trabalhar, eu transcendo. Entende? Então, é muito importante. E todo o processo, ele só se dá pelo autodescobrimento, autoconhecimento, autoconsciência. Eu preciso estar consciente de mim. Eu preciso estar desbravando esse mundo interno. Eu preciso olhar para ele. Eu tenho vários exercícios que eu gosto e como eu trabalhei muito com doulagem, educação perinatal, né? Foi uma fase da minha vida que eu acompanhei partos, porque eu sou apaixonada pelo desenvolvimento do ser humano e por essa ideia de que desde da vivência intrauterina ele já está recebendo informações e isso já está ficando armazenado nele. Olha que incrível, a gente acha que, né, muitas pessoas falam que criança é uma página em branco, não é, gente, desde a vivência dela intrauterina, ela está recebendo informações e que vão registrando, memórias que vão ficando e tudo mais. Essas memórias que muitas vezes, né, na grande maioria, até uns 3, 4 anos de idade, a gente não consegue nomear essas vivências, elas ficam registradas lá. A gente leva para nossa vida adulta e a gente não dá nome para isso, não consegue identificar isso, mas a gente vê essa situação sendo um empecilho para o nosso avanço. Sabe aqueles comportamentos que você fala, eu não sei porque eu sou assim? Por que eu reajo sempre assim em determinada situação? Porque isso está lá na tua história, no teu HD em algum lugar. O problema é que você não nomeou, não classificou
E aí hoje, você não tinha nem linguagem para isso. Aí hoje você se depara com uma situação que você não consegue entender o porquê. Eu preciso olhar para minha história. Eu preciso voltar a entender como foi o meu nascimento. Como era o clima na minha casa? Quem me recebeu? Como foi depois? Né? Tudo, amamentação, enfim, uma série de coisas. Tudo isso vai sendo registrado. Tudo. Todas as situações que a gente vive com uma frequência e intensidade fica armazenado como uma memória. E às vezes a gente tem comportamentos de vaidade que estão enraizados em alguma coisa lá atrás, uma necessidade, algum complexo. Eu preciso mostrar que eu sou, que eu posso, eu preciso ser reconhecida, então eu tenho que me mostrar sempre bonita, eu tenho que estar preocupado com estética, com isso, com aquilo. Tudo na nossa história, na nossa biografia, tem respostas. E é muito maravilhoso quando você se dá conta disso e quando você vai de encontro a esse universo interno. É tanta coisa que fica claro, é tanta coisa que você consegue limpar. Então, essa ideia de que a gente consegue evoluir fazendo, né, sei lá, existem hoje várias terapias que são super legais, mas que elas vão trabalhar sempre a superfície, o raso, e não adentram essas questões. Então, eu vou ter ali uma mudança, algo, mas não é significativo. Eu só tenho uma transformação quando eu olho literalmente para a minha história, eu olho para as minhas questões, para a minha vaidade, para a minha indiferença, para o meu egoísmo, para tudo isso que faz parte de mim. Todos nós temos. Então, quando eu reconheço isso, já é o primeiro passo. Como isso acontece na minha vida, é o segundo, para eu poder trabalhar isso e evoluir nessa questão. No guia que eu tenho, o guia de autoconhecimento, Mergulhe-se, foi uma tentativa, né? Foi um resumo de todas essas situações que eu vivenciei numa fase da minha vida. E, exatamente, a vaidade excessiva está a um passo da arrogância. Exato. Então, a gente tem que olhar para essa vaidade. E quem tem essa... Só que todos nós temos a vaidade de alguma forma, né? Em qual nível ela tá? Como que ela se dá? Não é pra gente... como que eu posso dizer? A gente não tem que erradicar ela, porque isso faz parte do ser humano, mas como ela está agindo na minha vida? Como eu me posiciono? Em que nível? Por que é que eu preciso ser reconhecida dessa forma? Por que é que eu preciso me mostrar para os outros como uma pessoa bem resolvida, bem estabelecida financeiramente e tudo mais, que é essa vaidade mais que a gente conhece? Ou por que eu tenho que mostrar para o outro o quanto eu sou simples, o quanto eu sou conectada e desconectada do material, conectada com o espiritual, enfim. Tudo isso são vaidades, né? Então é importante que a gente olhe para isso. E no guia eu trabalho um pouco disso porque eu acho que hoje, cada vez mais, a gente precisa olhar para dentro. Nós estamos vivendo um mundo de tantos ruídos, de tanta informação, que eu me sinto muitas vezes tonta, aturdida, de tanta coisa que a gente recebe e cada um trazendo uma coisa, né? E aí parece que a gente tem que correr atrás para conseguir chegar no mesmo nível, para conseguir ter o mesmo reconhecimento. Puxa, eu tenho 30 anos, eu tenho 35, eu tenho 40 e a fulana já fez isso, a ciclana já fez aquilo. Gente, cada um no seu ritmo, na sua história. A diferença, isso acontecia lá atrás, a diferença é que hoje a gente tem essa conexão tão rápida e essa comparação tão feroz que faz com que a gente se diminua, que a gente olhe para nós como insignificantes, e todos nós temos potencial enorme aqui dentro. Todos nós somos únicos e isso é a grande beleza. Então o autoconhecimento ele traz essa autoconfiança, autocuidado, né? a regulação das emoções, o controle, o autocontrole, porque às vezes a gente não está no controle da nossa vida, a gente está sendo guiado pelos outros. A gente está sendo guiado por aquilo que a gente acha que é o melhor, porque todo mundo está fazendo. Mas se todo mundo está fazendo, aquela coisa, você não é todo mundo. Nossa mãe tinha razão, nós não somos todo mundo. Então, olha para a tua história, olha para você, trabalha essas questões, você vai ver a evolução que vai acontecer na tua vida a partir do momento que você se liberta da opinião do outro e que você olha para dentro. Que você começa a ter esse controle emocional, esse controle da tua história, esse reconhecimento de tudo que você vivenciou e o quanto isso impactou a sua vida.
e como que você pode usar isso daqui para frente. Então, é um convite, essas leituras que eu trago, o conteúdo que eu trago, sempre com o intuito de fazer esse convite para olhar para dentro, de fazer esse convite de olhar para a tua história e extrair dela todas as respostas, extrair dela o teu potencial, sair desse mundo comparativo, desse mundo destrutivo da nossa imagem, dessa autoimagem, e trazer, resgatar a tua essência, aquilo que é teu, é único, todos nós temos. Pode ser uma coisa que você não valoriza, porque geralmente aquilo que nós somos bons a gente não valoriza, mas que vai ter impacto na vida do outro. Então, qual é o seu legado? O seu legado não precisa ser uma fundação, algo grandioso. O seu legado pode ser o cuidado que você tem com a sua família em casa, o cuidado que você tem com a alimentação deles. Tem uma série muito bacana no Netflix que fala sobre as zonas azuis. Então, quem quiser depois já dá uma pesquisada lá, que é um estudo sobre regiões em que concentra o maior número de centenários, pessoas que vivem mais de 100 anos. E uma das grandes revelações é esse senso de legado que, na verdade, as pessoas cultivam a própria horta porque elas se importam com quem vive ali e elas querem uma alimentação mais saudável. Isso é um legado, gente. Olha que legal, isso é um legado, o cuidado que você tem com as pessoas à sua volta. A maneira educada, gostosa que você trata as pessoas do seu trabalho. Sabe, o reconhecimento de pessoas que muitas vezes são invisíveis, a maioria de nós, quando você passa na rua. Tudo isso, o que eu impacto, o que eu transbordo é o meu legado. E o que é que você está transbordando? Qual é o seu legado nessa história, nessa existência? Então, todo esse conteúdo é no intuito de que a gente reflita mais sobre isso, que a gente saia desse barulho todo externo e que a gente volte para dentro. E que a gente torne a nossa existência com sentido. E não simplesmente uma passagem, um movimento de pagar contas e apagar incêndios e carregar elefantes nas costas, porque isso não é vida, isso é sobrevivência. E ninguém precisa sobreviver aqui, a gente precisa viver. Essa é a intenção da filosofia, essa é a intenção do autoconhecimento, que seja uma existência com sentido, que a gente possa explorar o nosso melhor, todos nós temos. Então, o meu convite é esse, eu vou manter às quartas-feiras a leitura do livro, as reflexões, porque eu acho que sempre é um conteúdo válido. Vou continuar a leitura desse livro, que eu não comecei desde o início, mas eu vou continuar. O início era mais introdutório, então tá tudo certo. E aí, depois que terminar, a minha intenção é entrar no qual é o seu valor. E aí a gente vai falar muito dessa questão de comparação e dessa ideia de que status profissional, né, a tua profissão, o teu cargo, o que você tem de bens, isso é a tua identidade, na verdade não é, né? A gente não é o médico, a gente é a fulana, a ciclana, a Joana, o João. E a gente precisa reconhecer isso, voltar a reconhecer isso, né? Então depois eu vou entrar nesse livro, mas por enquanto a gente vai continuar qual o seu legado, trabalhando todas essas questões. A gente já trabalhou indiferença, agora vaidade. Depois o próximo vai ser... ainda continua a vaidade e o legado, mas eu vou deixar pro próximo, senão fica muito extenso. Então a gente vai continuar falando de vaidade, tá? Mas aí fica para a próxima quarta-feira. Foi, mais uma vez, hoje foi de manhã, né? 12:30, um momento assim de muita reflexão, de muita troca que eu acho bacana e eu espero que vocês tenham extraído coisas boas desse conteúdo, que possam refletir durante toda a semana, porque quarta-feira que vem a gente volta a falar sobre isso, já com uma outra mentalidade, já refletindo mais sobre como a vaidade ela existe em nós. Quem não assistiu a primeira live ficou gravada, então é só procurar, tá ali live, qual é o seu legado, é bem bacana e fala sobre indiferença. E, bom, é isso, esse é o recado, espero que vocês tenham gostado, eu adorei a participação de vocês e a gente se encontra na próxima quarta-feira. Depois eu subo o vídeo para vocês, tá bom? Um beijo, um ótimo dia para todo mundo.